Ei, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rosalina e estou aqui para contar para vocês um pouco da minha experiência de como que eu fui parar nos Estados Unidos com 51 anos de idade. Sim, fui parar nos Estados Unidos com 51 anos de idade e pelo México. Eu vou contar a história desde o começo para vocês entenderem como é que eu cheguei nesse ponto. No ano de 2023, dezembro de 2023, o meu filho recebeu uma proposta para poder ir para os Estados Unidos, meu filho mais velho, tem 35 anos hoje. E ele não tinha condições, teve uma amiga que propôs ajudá-lo nessa viagem, e ele foi para os Estados Unidos, pelo México. Ele foi e entrou por Tijuana. Quando ele entrou foi muito fácil, em dezembro de 2023. Estava entrando todo mundo que chegasse na fronteira. Aí eles deixaram ele assim na porta da fronteira. Eles só atravessaram, aí eles pegaram uma senha, ganharam refeição, fizeram o cadastro e foram liberados no outro dia para entrar dentro dos Estados Unidos. Graças a Deus ele não sofreu, foi muito fácil quando ele chegou no México, né? O percurso foi aquela loucura, como todo mundo vai, né? Para o México. Mas quando chegou no México em si, não foi difícil para ele para poder atravessar. Porque ali aquela fronteira de Tijuana sai na Califórnia, né? Sai em San Diego, na Califórnia, e ali eles são pró-imigrantes. Eles não são contra imigrantes, né? Tudo bem. Ele foi e chegou em Massachusetts. Uma amiga dele, essa amiga que ajudou ele com essa viagem, recebeu ele juntamente com seu esposo. Mas era mês de dezembro, já era inverno, já estava nevando. E meu filho não conseguia emprego. Ele trabalhou uma semana e depois ele não conseguiu mais trabalho. Porque não tinha experiência no trabalho nos Estados Unidos, não tinha carro, não tinha como locomover. E ficou muito difícil para ele. Ele começou a ficar preocupado, porque ele estava na casa dos outros. E nos Estados Unidos é assim, se você trabalha, você come, se você não trabalha, você não come. Não tem como você ficar na casa dos outros e ficar sem ajudar e sem fazer nada. Não, ali as pessoas te recebem por poucos dias, depois você tem que sair fora e se virar. Estados Unidos é desta maneira, né? Onde o filho chora e a mãe não vê, realmente. Aí ele falou comigo, eu comecei a ficar preocupada com ele, preocupada com a situação. E aqui no Brasil eu não poderia fazer nada, não podia fazer nada. Aí minha filha, a sogra da minha filha, comentou com a minha filha que conhecia uma família que morava morava em Nova York, né? Próxima à fronteira do Canadá, ali na região de Buffalo, no interior de Nova York. E que eles trabalhavam com limpeza de supermercado. Que ela iria conversar com eles para que eles pudessem receber o meu filho ali e dar um serviço para ele. Enfim, conversou com eles e eles falaram que iria receber meu filho. Então eles conversaram lá entre si, combinaram. Quando foi no começo de janeiro, meu filho foi ali para aquele lugar, né, para a região de Buffalo, Nova York, e começou a trabalhar e morar com essa família. E só comecei a notar que meu filho estava muito triste. Meu filho estava muito triste e eu perguntava para ele se estava tudo bem. Gente, não repare o barulho, porque eu estou no local de trabalho aqui em frente com a rua. Então, de vez em quando vai dar uns barulhos assim. Vocês me desculpem. E eu estava meio triste, perguntava, tá tudo bem, meu filho, com você? E ele, tá tudo bem, mãe, tá tudo bem. Tá tudo bem. E às vezes ele não respondia as minhas mensagens, eu comecei a ficar muito preocupada. Gente, coração de mãe não se engana. Coração de mãe não se engana. Se o nosso coração começa a falar que tem alguma coisa errada com um dos nossos filhos, tem alguma coisa errada, porque Deus fala com as mães. Deus fala no coração das mães. E eu senti que tinha alguma coisa errada com ele, eu comecei a sentir um desejo de ir para os Estados Unidos para ajudá-lo. Uma necessidade muito grande. E eu comecei a ficar desesperada. Eu tentei o visto americano, eles me negaram. Eu com mais de 10 anos de empresa, comprovante, conta bancária, tudo levei. Eles negaram meu visto. Tentei 2 vezes, eles negaram meu visto 2 vezes. E eu fiquei assim desesperada, sem saber. Eu sabia, meu coração pedia que eu tinha que ir, mas eu não sabia como ir, porque eu não tinha o visto americano. Aí eu com essa preocupação com meu filho, porque meu filho não me respondia direito, estava muito triste. E às vezes eu não respondia as minhas mensagens, e eu sentindo que tinha alguma coisa errada, eu fiquei mais desesperada para poder ir. E eu tive o visto negado, como eu falei, 2 vezes. 2 vezes eles me negaram meu visto. Aí aconteceu que no final do mês de maio para o começo do mês de junho do ano passado, 2024, a minha irmã e meu cunhado começou a se preparar para ir para os Estados Unidos pelo México. E eles deram uma parte de dinheiro e deram um apartamento com uma garantia e proporam me colocar, né, com eles na viagem para, né, ir junto com eles, e eu aceitei. Na hora eu aceitei, conversei com meu marido e meu marido aceitou, e eu fui, né, nessa viagem com meu cunhado e minha irmã. A viagem começou no dia 8 de junho,
Nós saímos do Brasil ali em São Paulo no dia 8 de junho, 5 horas da manhã, nós estávamos no aeroporto, o voo saiu 6 horas. E a gente foi em direção a Bogotá. Aí quando nós chegamos em Bogotá, a gente tinha uma conexão para poder ir para El Salvador. Só que quando a gente chegou lá, a gente ficou na portaria errada, na plataforma errada, e nós perdemos o voo. Nós perdemos o voo e tivemos que ser encaixados no voo seguinte, com fome, porque a gente não conseguiu usar o cartão internacional dentro do avião, então a gente não conseguiu nem tomar um café. Então, quando a gente chegou em El Salvador, saiu de Bogotá para El Salvador e chegamos em El Salvador, já era 7 horas da noite, sem comer nada, desde 6 horas da manhã. Aí nós chegamos lá e mandamos mensagem para o homem que estava levando a gente, e ele falou para a gente entrar numa pizzaria ali na porta do aeroporto, na entrada do aeroporto, e comer uma pizza, tomar refrigerante, e um taxista iria nos buscar com a nossa fotografia. E assim aconteceu. A gente estava quase terminando de comer a pizza, e chegou lá um rapaz com a minha foto, da minha irmã e do meu cunhado. Aí nós fomos com ele para um hotel. Ele nos levou para um hotel. Quando nós chegamos lá, nós encontramos o pessoal que tinha embarcado com a gente, que a gente tinha se perdido deles em Bogotá. Eles embarcaram na conexão e nós perdemos. E lá no hotel a gente encontrou todo mundo. Aí eles falaram assim, ó, as mulheres ficaram nos quartos, os homens foram levados para outros quartos. E eles falaram, vocês vão tomar banho, descansar, comer alguma coisa, porque amanhã vai sair às 2 horas da manhã. E assim nós fizemos, comemos, descansamos. E quando foi 2 horas da manhã, chegou vários carros para poder pegar o pessoal, para poder continuar a viagem. Dormimos, 2 horas da manhã, nós embarcamos nesses carros e fomos em direção a Guatemala. Eu achei que ia ser essa maravilha, né? Que a gente ia entrar no carro em El Salvador e ia chegar na Guatemala, mas não. Nós andamos dentro de El Salvador e quando a gente chegou na fronteira para entrar na Guatemala, o carro parou e entrou no meio do mato. Entrou no meio do mato e mandou a gente descer, e aquele tanto de gente, começamos a descer dentro do matagal, dentro de uma selva. Sabe aquele filme Floresta Maldita, Pânico na Floresta? Era mais ou menos daquele jeito, um lugar tenebroso. Umas descidas cheias de pedra, íngreme, escorregadia, cheio de lodo, matagal. Então, antes de chegar no posto policial para entrar na Guatemala, a gente entrou por esse caminho no meio do mato. Por quê? Para passar por fora, para não passar pela fronteira, porque senão eles iam prender a gente ou iam impedir que a gente entrasse, alguma coisa assim. Aí nós fomos ali andando no meio do mato, andando, até que nós chegamos numa casa velha, que não tinha móveis, não tinha nada, não tinha piso, o banheiro lá de fora era só aberto, uma coisa horrível. E nós ficamos ali sentados no chão, não podia fazer nenhum barulho. E os caras do lado de fora, tudo armado do lado de fora, esperando ali informações para poder ver que horas que nós iríamos sair, que nós poderíamos sair para poder entrar na Guatemala por trás. Aí nós ficamos ali, né, várias horas. Aí depois começou a chegar, né, o pessoal e chamando a gente de grupos em grupos para poder sair dali da floresta ali. E nós saímos tipo num carro tuk-tuk, esses carros de 3 rodas que cabe 3 pessoas atrás e alguém na frente dirigindo, como se fosse uma moto, um tuk-tuk. Aí ele nos carregou e nos levou até uma estrada já dentro da Guatemala e ali outros carros nos pegaram. E a gente continuou a viagem dentro da Guatemala em direção ao México. Os carros em alta velocidade, fugindo de polícia, se escondendo, não podia parar, não podia ir no banheiro, porque poderia ser... Eles falaram, né, vocês podem ser sequestrados, tem muita máfia na Guatemala, então vocês podem ser sequestrados. Então a gente ficava todo com medo dentro dos carros e o carro chutado. A gente saía do carro, entrava no outro carro e aquele frenesi, aquela aventura, e a gente já começou a ficar tarde, a gente sentindo fome e não podia parar para comer. Aí quando bem tarde mesmo, eles pararam, esse motorista, ele parou numa pizzaria, a gente não desceu, ele pegou a pizza e deu pra gente comer dentro do carro, chutado. Aí quando foi mais pra frente, ele parou num outro lugar diferente, aí as mulheres foram no banheiro e os homens foram no mato, para ser bem rápido mesmo e voltar pro carro. E continuamos na estrada. Aí depois nós chegamos numa casa, já assim, quase saindo da Guatemala, nós chegamos numa outra casa e ali a gente dividiu e trocou de carro, já eram outros motoristas, outros carros. E eles nos colocaram esses colocaram a gente no carro, levou a gente para um lugar bem afastado mesmo, bem afastado. E nesse carro eles colocaram a gente no ônibus, que era um caminhão que eles colocaram uma lataria em cima para fazer que era ônibus, com os bancos de madeira. Aquele tanto de gente. E o motorista chutado, cochilando no volante. Coisa mais horrorosa.
mais horrorosa. Gente, foi muita aventura, meu Deus. Eu, 51 anos de idade, 51 anos de idade, eu passando por isso, mas orando e falando com Deus, né, para Deus guardar a gente, porque é muito perigoso. Aí no final nós chegamos no lugar e eles nos colocaram num ônibus de viagem e falou que esse ônibus de viagem ia entrar no México. Ia entrar no México. Ia entrar pela fronteira normal pelo México, que já estava tudo pago. Muito corrupto os países. E eu pensei assim, eles vão prender a gente, porque como é que vai entrar? E realmente o ônibus entrou pelo México, pela porta da frente. A gente sem visto, sem nada. E a polícia não parou, passou direto o ônibus e estávamos dentro do México. Tudo bem. Eu pensei que entrava no México e já ia para a fronteira, mas não. Quando a gente entrou no México, a gente viajou muito dentro do México para poder chegar até a tal da fronteira. Nós viajamos demais. Quando nós chegamos dentro do México, nós fomos levados para casa no meio do mato, onde nós ficamos sentados no chão, onde não tinha como tomar banho. Nós atravessamos dentro de um rio, dentro de um barco, um monte de gente, indiano, mexicano, chinês, dentro de um barco, o barco se superlotado, quase afundando para atravessar para o outro lado. Depois que nós entramos dentro do outro lado, aí outro carro pegou a gente foi para outros lugares, para depois a gente pegar um outro ônibus e a gente parar em Cancún. E quando a gente chegou em Cancún, nós ficamos ali durante 3 dias dentro do hotel, esperando para saber como ia fazer para atravessar. E nesse tempo todo, o que aconteceu? O Biden fechou a fronteira para não deixar ninguém entrar com esse negócio de asilo. Fechou as fronteiras. E eles ali esperando, né, e conversando entre eles lá, os chefões, para saber como é que ia fazer para atravessar o povo, né? Aí, no final das contas, a gente pensou o quê? Porque foi combinado desde o começo que a gente ia entrar por Tijuana. Mas eles falaram que tinha muita polícia, tinha muito problema, não tinha como chegar em Tijuana, na fronteira. Aí eles falaram que ia levar a gente para onde? Para Juárez. Juárez faz fronteira com Texas. E Texas é o pior lugar para se entrar nos Estados Unidos. Uma política anti-imigrante, governo que não gosta de imigrante, autoridades que não gostam de imigrante. O pior lugar para entrar é Texas. E eles nos levaram para Juárez para a gente atravessar pelo Texas. Embarcamos no voo de Cancún para Juárez. E quando nós chegamos em Juárez, ficamos no hotel de um dia para o outro. E no outro dia de manhã, eles nos pegaram para poder levar para a fronteira. Tinha um grupo que ia se entregar na fronteira, pedir asilo, e outro grupo ia sair por fora. E eles foram levando a gente no território de gangue. A gente teve que deixar tudo para trás, nem mochila a gente pôde levar, porque não podia parecer que a gente ia se entregar na fronteira. Era um território de gangue. Aqueles caras tudo tatuado, aqueles carros tocando aquelas músicas. Assim, todo lugar que a gente andava na rua, a gente estava sendo vigiado. Era um território super perigoso, onde mata, onde sequestra, onde estupra. Levou a gente para o pior lugar possível. E ali eles levaram a gente no meio das montanhas para a gente poder chegar lá na fronteira para se entregar. Só que o sol estava tão quente que a gente não estava aguentando mais andar, porque ficou muito longe da fronteira, muito longe mesmo. Tinha que atravessar várias montanhas para depois descer. Aí eu comecei a passar muito mal. Eu achei que ali eu iria morrer. Eu vomitava e querendo desmaiar. No fim, eu vomitei tanto que eu comecei a vomitar verde. Aí todo mundo pensou que eu ia morrer ali, que eu não ia aguentar. Aí virou para um dos guias e falou assim, olha, a mulher não vai aguentar. A gente também não vai aguentar, não tem um lugar mais fácil para a gente cortar um caminho para poder chegar lá. Aí ele só virou e falou assim, olha, se vocês forem em frente aí, vocês vão descer um penhasco e é mais perto. Mas aí vocês vão ir sozinhos, porque a gente não pode ir, a gente vai por aqui. Aí, tchau e bênção, deixou a gente. Aí nós fomos cortando o caminho, descendo os desfiladeiros para poder chegar lá. Lugares tão perigosos para descer, que depois que a gente chegou lá, tinha várias pessoas que chegou lá de perna quebrada, braço quebrado, porque a gente desceu em desfiladeiro que a gente descia até de costa, porque não tinha nem como se apanhar em nada. Foi Deus que guardou a gente para a gente não se quebrar todos. E eu passando muito mal. Aí quando a gente acabou de descer o desfiladeiro, que nós chegamos lá embaixo, já era Estados Unidos e a gente não sabia. Aí veio uma patrulha policial atrás de nós e a gente correu porque a gente pensou que era a polícia mexicana. Aí depois que eles alcançaram a gente, falou pra gente parar e começou a conversar, eles falaram que que ali era Estados Unidos, que a gente estava invadindo os Estados Unidos, que ali era território americano e que eles não eram a polícia mexicana. Aí eles colocaram a gente dentro de várias vans e nos levaram para o tal da imigração. Nós fomos presos.
entramos sem nada, fomos presos. Aí eu pensei assim, né, que meu filho não entrou no dia, saiu no outro, eu pensei, né, que talvez isso poderia acontecer com a gente, né, pedindo a Deus que acontecesse, que a gente entrasse num dia e saísse no outro, só que não foi isso. Nós entramos, eles tiraram nossas fotos, fizeram exame, muito deboche mesmo, estava debochando da gente, e depois colocou a gente preso, nós fomos presos. Imediatamente, depois da prisão, os homens começaram a ser deportados e as mulheres ficaram em confinamento. Aí passou um dia, 2 dias, 3 dias, e eu achei, nossa, o negócio tá ficando muito estranho. O negócio vai dar problema. Aí nós começamos a entrar em oração ali naquela cadeia. Nós começamos a orar a Deus, pedindo que Deus tivesse misericórdia, não deixar a gente ser deportado de volta para o Brasil. Né? E não era só eu, minha irmã, eram várias pessoas, várias latinas que estavam ali, desesperadas, pessoas que já tinham família nos Estados Unidos, separadas da família, pessoas correndo risco de vida nos seus países, e todo mundo desesperado. Nós colocamos o joelho no chão e ali o presídio entrou em oração. E quando chegou no 8º dia, no 7º dia, a gente começou a ver um movimento diferente na cadeia. Aí a gente pensou assim, ou a gente vai ser solto, ou vai ter uma deportação em massa. Porque os homens foram deportados, mas todas as mulheres ficaram lá. Então era muita mulher mesmo, estava lotado. Aí eles chamaram a gente, chamou a minha irmã e um grupo e começou a falar que a gente ia ser liberado, que o governo tinha assinado um decreto que todas as mulheres que estavam ali naquela cadeia seriam liberadas dentro dos Estados Unidos. E depois que a gente estivesse dentro dos Estados Unidos, era para a gente aproveitar a oportunidade de procurar um advogado para a gente poder legalizar a nossa situação. Que até da data da saída até a data da nossa corte, a gente estaria legalmente nos Estados Unidos. Eles nos deram esse papel e nos orientou direitinho como é que a gente ia fazer depois que a gente saísse. E quando foi no dia 24 de junho, nós saímos ali da imigração. Nós nos entregamos no dia 16. Saímos do Brasil dia 8, nos entregamos no dia 16 e no dia 24 nós saímos da detenção ali da imigração, já liberados dentro dos Estados Unidos. Foi muito difícil, gente, 51 anos. Eu tenho artrite reumatoide, eu tenho algumas limitações. Ali, quando eu estava presa, eu tive uma reação alérgica ao tempero do burritos, deu uma intoxicação. E minha pressão foi a 15/10, 16/10. E eles me levaram e me medicaram, me mandaram de volta. E foi muito difícil para mim. Mas, para a glória de Deus, no dia 24 de junho de 2024, eu fui liberada dentro dos Estados Unidos. Você que acompanha esse vídeo até aqui, curta, compartilhe e deixa aí se você já teve uma experiência parecida com essa louca, 51 anos viajando clandestinamente para entrar nos Estados Unidos. Se você teve algum motivo que te levou a fazer isso, eu tive um motivo e foi o meu filho. Nos próximos vídeos eu vou falar o que foi que aconteceu quando eu cheguei nos Estados Unidos e quando eu encontrei com o meu filho. Fica com Deus, um beijo e um abraço.